Fechamento de mercado do dia 7/7. A gente vai ver aqui as principais movimentações que o índice fez no dia de hoje, onde gerou oportunidade para a gente hoje operar na ponta da compra, casado com algumas questões que a gente observa ao longo do dia. E vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. A gente tem marcado aqui algumas questões. Ah, tá, beleza. Vamos lá. Analisando aqui pelo 2 minutos, pela ótica dos 2 minutos, a gente pode ver aqui que durante a formação, né, a formatação do preço do índice, primeiro que ele já abre com um gap de alta muito em fator pelo otimismo do mercado lá fora, né? Quem viu nossa call de abertura viu que os índices estavam trabalhando com um viés mais otimista no dia de hoje, certo? Certo. A verdade é que ele forma aqui um triângulo ascendente nesse momento aqui, ó, onde a gente vê ele fazendo fundo acima e topo no mesmo patamar. Quando ele dá este candle aqui, escapando da estrutura, fazendo uma quebra de estrutura, teve uma oportunidade de entrada no rompimento da... Opa! Aqui, ó, no rompimento da máxima do candle, o stop ficando logo aqui abaixo dele. Ele rompe, volta a testar novamente e aí ele vai embora de uma vez, vindo aonde? 102, número redondo. Número redondo funcionando como barreira psicológica ao longo do dia de hoje. Por que no longo do dia de hoje? Se você parar para pensar aqui, ó, quando da formatação desse triângulo ascendente aqui, notem como aqui, ó, região de 101 funcionando como barreira psicológica, não deixando o preço passar. Tá vendo? Uhum. Depois que ele faz esse baita movimento de alta aqui, e nesse momento aqui a gente já tinha a abertura do à vista e a gente já tava com essa situação aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, peraí. Aqui. A gente já tinha, no momento, né? A gente tinha os principais ativos que compõem a carteira teórica do Ibov aqui, trabalhando todos eles com viés altista. Ainda que Vale e Petro diminuir os lucros, mas chegou a bater 4%, né, Carlinhos? Sim. A gente estava mais enviesado operando na ponta compradora no dia de hoje. Opa, deixa eu pôr aqui, ó. Aqui. Agora sim. Operando mais na ponta compradora no dia de hoje, né? Aí foi o fato que depois que ele fez essa esticada do movimento de alta aqui, ele meio que começa a trabalhar dentro de um processo de lateralidade, né? Ele forma aqui um range maior para depois formar aqui um range menor. Nesse momento a gente só tá de olho porque o preço está lateralizado, tá ruim de ser operado. E aí depois ele faz esse candle aí que realmente até agora a gente não sabe o porquê que fez essa movimentação aí, mas foi uma movimentação bem atípica, né? Não era comum ele ter feito isso. Lembrando que se você fosse olhar pela ótica do 2 minutos, pelo 5, aqui não dava entrada, mas pelo 2 ele proporciona uma entrada do rompimento dessa região aqui com esse candle de força aqui. Ele deixa muito pavio para cima, mas mesmo assim, se você tem um perfil um pouco mais agressivo e acreditando que quando ele dá o candle preto aqui, nada mais foi do que um reteste dessa região de máxima aqui, ó, onde ele rompe, volta a testar, deixa a barra branca, que é um sinal legal, rompimento da máxima, você coloca teu stop logo aqui abaixo e aí olha o que ele faz, ó. Tá certo. Teve alguma notícia, né? Teve alguma coisa que pode ter influenciado, provavelmente, né? Para jogar esse preço para cima aí, mas quem conseguiu pegar essa barra aí pegou um belo movimento no dia de hoje. Depois disso, o índice volta de novo a trabalhar dentro, joga o preço para baixo. Para mim, ele ia voltar a trabalhar aqui nessa região do 102, mas aí que nesse momento, no 2 minutos, a gente tem uma média de 200 passando aqui embaixo, segurando o preço, e pelos 5 minutos a gente tem a média de 51 também segurando o preço. E aí ele faz um movimentozinho de alta e acaba o dia, certo? Certo. Pontos importantes para amanhã. Primeiramente, vamos fazer as marcações aqui para amanhã. A gente joga aqui no gráfico limpo. A gente pode ver essa situação acontecendo. Eu vou tirar esse monte de linha para não atrapalhar a gente. Vou marcar essa máxima aqui.
Eu acho que é só isso aí mesmo. Não tem muito o que fazer no dia de hoje. Vamos ver se tem o barra ampla, né? Alguma barra que mereça ser marcada nos 120 minutos. Tem essa barra aqui, a primeira barra do dia aqui, ó. Vou deixar marcada aqui no 120. No 60 deixou barra? Deixou essa aqui, né? E agora um ponto importante que a gente tem que falar. Quando você está olhando para um gráfico e ele está próximo de uma média, se você fazer uma operação, exemplo, no gráfico de 5 minutos, você tomar vendido aqui, seja lá o porquê, o motivo que você iria tomar vendido aqui nessa região de preço aqui, ó, por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não sei. Você tinha uma média de 51 passando bem aqui na tua cara. Uma média de 51 passando nos 5 minutos e uma média de 200 passando no 2. Então, fica esperto, porque as médias móveis funcionam como barreira psicológica ao longo do tempo, como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo. Então, você tomar uma posição vendida, por exemplo, aqui, tudo bem, aqui na média, as médias não seguraram o preço conseguiu vazar, mas olha como deu trabalho para passar nessa região aqui, onde tinha duas médias importantes, a de 51 e a de 72. Só que a hora que ele veio testar a média de 200, ele encontrou dificuldade de passar. Por que eu estou falando isso? Porque no dólar a gente vai ver que a 200 segurou, e agora aqui a gente tem que tirar um pouco o tempo, aumentar o tempo gráfico aqui para 60 minutos. Por quê? Ele faz a questão do pivô aqui, né, Carlinhos, que a gente tinha conversado. Sim. Ele pivotou aqui para cima. Tá, beleza. O alvo desse pivô é aqui em 103,203, mais ou menos, na casa dos 103,200, que coincide também com a região de topo anterior, que também coincide com a região de número redondo, barreira psicológica, certo? Uhum. Outro fato interessante que nos 60 minutos, a gente tem a média de 200 descendente, mas já aqui, ó, na cara. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que provavelmente, se o ativo amanhã der sequência na movimentação e fazer um candle de alta, pode ser que quando ele chegar nessa região de 103.200, 103.000, tenha algum tipo de barreira. Porque as médias móveis funcionam como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo. A gente pode ver aqui no próprio exemplo do índice, nesse dia aqui, por exemplo, quando ele veio testar de 51 e a de 72, olha o que aconteceu com o ativo. Ele cai, depois ele testa de novo, aí acaba o pregão. Aí hoje ele já abre guepado de alta, deixando as duas médias para trás, faz aqui o pivô do 60 e a gente tem a 200 encostando no preço. Então, fica de olho. Por que tem que ficar de olho também nessa região aqui no contrato perpétuo? Por causa disso aqui, ó. No gráfico diário. A média de 21 encostando no preço. Então, essa região de 103 mil pontos aqui é um alvo de pivô de 60 minutos. A média de 200 nos 60 minutos também está encostando ali. E tem uma média de 21 no gráfico diário. Então, pode ser que 103 mil dê trabalho para ele romper, entendeu? Uhum. Então, vamos ficar de olho amanhã nessa região de 103 mil. Por que a gente fala isso? Porque se a gente olhar aqui o dólar no gráfico diário, a gente pode ver que qual foi a média que está segurando o preço aqui? A média de 200. Além de ter uma média de 200 aí, tem uma abertura de uma barra ampla no gráfico mensal, que é essa seta tracejadinha aqui, laranja. A gente tem uma abertura de uma barra ampla num gráfico mensal. Vamos pôr aqui para ver, ó. Deixa eu pegar o gráfico limpo aqui. Gráfico mensal. A gente tem a abertura dessa barra aqui, dessa barra do mensal, e a gente tinha aquela situação lá do gráfico diário, né? Que é Sim. a 200 segurando o preço ali. Então, se você tivesse um modelo operacional que encaixasse, enquadrasse uma compra aqui,
você já tem um ponto de parada de preço aqui. Por quê? Uma média de 200 períodos. Sim. Certo? Olha só que interessante, Carlinha. A média de 200 períodos a gente anotou aqui. Bom, do índice lá a gente falou, né? Média de 200 próximo, o alvo do pivô. Aqui. Porque aconteceu isso aqui no dólar hoje, ó. Aqui você tinha duas médias no caso, né? Você tinha 200 e a 21 e ele fazendo um troca de polaridade nesse fundo aqui, ó. Ele vem, troca a polaridade e aí ele fez aqui um Eva e Adão. Thomas Bukowski, se você não sabe do que a gente está falando, tem vídeo do canal onde a gente explica exatamente qual é a visão dele, como você faz para mensurar um alvo, observando um duplo topo de Eva e Adão. Volta lá no canal que você vai ver como que é a dinâmica dessa figura que o Thomas Bukowski mensurou para nós. Perdeu o fundo de referência aqui, o primeiro candle que fechou abaixo foi esse. Alvo, aqui. Pronto, mata o trade aqui, acabou. Se você tivesse um modelo operacional que encaixasse uma compra aqui, assim, né? Você tem uma média de 200 passando aqui, você tem uma média de 21 passando aqui, e você tem uma região de troca de polaridade aqui. Então, qualquer coisa que você for fazer nesse sentido aí, é complicado, né, Carlinhos? É bem complicado. Bem complicado mesmo. Apesar de que, pô, a gente pode ignorar que nesse momento o dólar estava travado aqui nessa região, né? Tava travado aí dentro, beleza. Quando ele dá, parece que vai escapar com esse candle de força branca aqui, né? Você pensa assim, caramba, parece que vai, né? Mas é aquela questão, entre parecer e ir, tem muita diferença. Principalmente para quem opera índice e sabe do que a gente tá falando, né, Carlinhos? Porque, puxa vida. Sim. Depois que o dólar cai aqui, ele faz basicamente o índice ao contrário. A diferença é que o índice deu aquela vela de volatilidade lá e o dólar não dá, porque depois que ele cai aqui, ele vem testar essa região de fundo anterior aqui, região de memória de preço aqui, ó. Deixa eu pôr no gráfico limpo que fica mais fácil de ver, que é essa região aqui, ó. Que inclusive fez um fechamento de gap que eu não tinha visto, e agora? Tinha esse gap aqui que estava aberto, ó. Sim. E tinha essa região aqui, ó, onde a gente tinha aqui esses vários topos aqui, ó. E tinha aqui também, ó. Ele veio aqui e aqui ele fica preso dentro de um processo de lateralidade, de range, de caixote, como chamem. Para amanhã, eu vou deixar essa linha aí marcada mesmo, que é uma região importante. E vou deixar marcado essa região aqui, que é desse rangezinho, desse micro range aqui que ele está trabalhando, tá? Se a gente trazer aqui para 120, deixou alguma barra importante? Ah, deixou, ó. Essa barra aqui é uma barra que deve ser marcada, ó, a abertura dela. Aí nos 60 minutos deixou barra? Deixou a barra na mesma região da de 120, então eu vou deixar marcada ali. Caramba, que vela no 60 aqui, hein? Cacete. Sim. Olha. Tá que pariu. E nos 5 minutos a gente tem essa situação acontecendo pro dólar pro dia de hoje. Fato interessante é que a gente colocar aqui as VWAPs, tanto a semanal quanto a mensal, a semanal aqui funcionando como suporte dinâmico por um tempo, mas depois perde ela. A mensal aqui foi totalmente ignorada, foi cortada que nem papel. Isso mostra que realmente a demanda vendedora no dia de hoje mandou no dólar. A compra apanhou hoje, assim como a venda apanhou no índice hoje e a compra girou o mercado. Certo? Certinho. Falamos tudo, né? Falamos do triângulo, o triângulo ascendente no índice a gente falou, duplo topo Eva e Adão a gente falou. Opa, duplo topo Eva e barra Adão a gente falou. A única coisa que eu não olhei aqui, Carlinhos. Não tinha nos 60 minutos do dólar. Como o contrato venceu, o contrato é novo, a média de 200 períodos não chega nem a ficar marcada, tá vendo?
Mas, bom, basicamente foi isso. Fechou? Fechou. Então é isso aí. Carlinhos, dá o recadinho no final lá. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, que aqui a gente passa bastante conteúdo de forma gratuita, beleza? Aqui na descrição a gente deixa o link do nosso perfil no Instagram e também no canal do Telegram. Caso você tenha alguma dúvida, você, um amigo seu, qualquer pessoa que esteja entrando no mercado, quiser conversar sobre, entender como funciona, as nossas duas redes sociais estão disponíveis, tá bom? E lá a gente vai conversar basicamente sobre tudo, desde psicológico até a parte de operacional que a gente já passa gratuitamente aqui no nosso canal. Se você entrar aí, a gente tem mais, se eu não me engano, mais de 50 vídeos já, que a gente passa uma boa ideia do operacional e tudo mais, beleza? E, Carlinhos, sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? O quê? Foi aqui, ó. Que a gente fala sempre, né? Quando perde uma região de 61,8, pode ser que o preço vai buscar. A raiz do E movimento. uma coisa que eu esqueci, ó, esse topo e aquele fundo. Aqui. Perdeu. Ele perdeu. Beleza, perdeu. Só que tem aquela situação que a gente falou lá, lembra? A média de 200 no 60, o alvo do pivô, barreira psicológica do 103 e a média de 21 no diário. Então são 4 informações que você tem que ter na tua cabeça, sabendo que se ele for para testar a região de 103 mil amanhã, pode ser que essa região... Ah, e quinto, região de topo anterior também aqui. Sim, Então é aquilo, né? Ah, perdeu, vem buscar a raiz do movimento. Tá, legal, verdade. Porque se a gente for usar essa, essa ideia, a gente pode pegar aqui o gráfico do... Aqui rapidão, só pra gente não deixar passar, porque senão o gráfico do Bradesco no gráfico diário é onde a gente tem essa situação acontecendo aqui, ó. Onde a gente teve região de 61,8 segurando o ativo, ó. Entre esse topo e esse fundo aqui, ó. Quando bateu em 61,8, segurou, não segurou? sim. A hora que ele começa a fazer um movimento de baixa aqui, ele já veio buscar a raiz do movimento. Mas se a gente tivesse traçado o Fibonacci aqui, ó, desse fundo nesse topo aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí, beleza. Quando ele perde aqui a região de 61,8, perde aqui, ó. O que pode acontecer com o ativo? Vem buscar a raiz do movimento. E ele veio buscar. Aliás, ele foi até mais que a raiz do movimento. Tá, beleza. Pro índice, perdeu 61 aqui, não perdeu? Ó, perdeu 61 aqui, não perdeu? Raiz do Uhum. movimento é aqui. Mas aí a gente tem essa região aqui que pode dar trabalho de passar, porque a gente tem uma média de 200 no 60, alvo de pivô do 60, 103 mil barreira psicológica, região de topo anterior. E a 21 segurando podendo segurar no diário. Então, atente-se para essa região. Fato interessante, Carlinhos, que quando a gente coloca aqui no gráfico de média móvel, estender um pouco aqui, eu queria, ó, mas a gente vê aqui, ó, 103,235, certo? Certo. A média de 60, média de 60. Aí, minha bateria tá acabando. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Aí, Beleza. beleza. Se a gente colocar aqui no índice no gráfico diário, a média de 21 tá em 103,084. Então, quer dizer, essa região de 103 mil é uma região importante para amanhã, se ele for, né? Uhum. Era isso que eu queria falar que eu esqueci. Fechado? Fechou. Então, até o próximo vídeo, jovem. Alô, até o próximo.